palavra de Deus para nós, nesta noite, fala: família, um plano de Deus. A família, ela é um projeto e um plano de Deus. E nós estamos aqui como família. E segundo o projeto de Deus, segundo o plano de Deus, segundo a vontade de Deus, nós gostaríamos de entender todas estas coisas e cumprirmos o sonho de Deus para nós e para toda a terra. Por isso nós estamos aqui, irmãos, ouvindo uma palavra, aprendendo algo e ministrando uns sobre os outros. Então, família, um plano de Deus. Primeira carta, ou primeiro livro, profeta Samuel, capítulo 1, os 8 primeiros versículos. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, os 8 primeiros versículos desse capítulo 1, nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito da família, como um projeto de Deus, como um plano de Deus. E nesses 8 versículos, nós temos aqui pelo menos 10 itens importantes. Primeiro item que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração, ou que você escrevesse. O primeiro, nós vemos a figura da família. Está escrito ali, irmãos, o nome do homem, o nome da mulher, e que tinha filhos e filhas. Então, família, está relatado a importância e a figura da família nesses versículos. Segundo ponto, aliança. Apesar da Bíblia dizer que esse Eucana tinha 2 mulheres, eu não vou gastar muito tempo em tentar explicar isso, uma questão cultural, que foi corrigida depois no Novo Testamento, mas a Bíblia, ela fala de aliança. A Bíblia diz que Eucana amava a... Qual delas? Ana. E não falava que ele amava Penina. Então, a aliança que existia era entre Eucana e Ana. Esta era uma aliança segundo o coração de Deus. Por quê? Porque havia o amor. Ele a amava. Então, a aliança, irmãos, é importantíssimo. É uma figura muito importante para nós como igreja, que nós precisamos resgatar isso. Aliança, a base do amor. Quando nós não temos aliança, nós não temos futuro. Quando não temos aliança, não sonhamos com o futuro dos nossos filhos. Quando nós temos uma aliança com Deus e com a família, nós projetamos os nossos filhos para o futuro, segundo o que está no coração de Deus, e nós investimos neles. Quando nós não temos aliança, cada um pensa em si, e se virem os outros. Mas quando temos uma aliança, nós sonhamos os sonhos de Deus para os nossos filhos. Então, aliança, segundo ponto importante. Terceiro ponto, valorizar raiz familiar. Nós vemos lá Eucana, filho de tal, e filho de tal homem, e neto e bisneto. A raiz familiar, ela quer dizer muito para nós, irmãos, muito. Ou podemos ter coisas difíceis na raiz familiar, coisas que nós recebemos dos bisavô, tataravô,
ou podemos ter bênção. Então nós que estamos em Cristo hoje, no mínimo, você precisa começar a contar a sua geração a partir de agora. Se os seus pais andaram com Deus, se os seus pais estiveram na presença de Deus e nos ensinaram como andar com Deus, maravilha, a sua geração ela já pode ser contada antes. Mas no mínimo, a sua geração precisa ser contada a partir de agora. E, contando a sua geração, você começa a ver o futuro dos seus filhos. Depende, irmãos, como somos, e o que temos, e o que investimos nos nossos filhos, é o que nós vamos esperar deles no futuro. Raiz familiar. Até nós. A raiz familiar, irmãos, ela é muito importante. Por isso que deveríamos pensar, o que eu estou investindo nos meus filhos vai repercutir no município, no estado e na nação nos anos futuros. E eles saberão quem eu sou através dos meus filhos, através dos meus netos. Se eu der uma boa educação para as minhas filhas, o meu tataraneto ou a próxima geração ainda estará reverberando ou multiplicando aquilo que receberam de nós. Raiz familiar, irmãos, ela é muito importante. Não dá para nós deixarmos os nossos filhos entregues à sorte ou à educação de uma TV. Não dá para nós esperarmos que as crianças elas sejam levadas à escola e voltem educadas. Não dá, irmãos, não dá. Quarto ponto importante, irmos à casa do Senhor para o adorar. De ano em ano, essa família, esse casal, ele se deslocava para adorar a Deus na casa do Senhor, no templo, em Siló. Então, era uma região montanhosa, irmãos, era um lugar difícil, uma geografia difícil. Alguns autores dizem que entre a cidade de Eucana até Siló tinha aproximadamente 24 quilômetros. Uns dizem 10, outros dizem 24 quilômetros. Então imagine vocês andando 24 quilômetros no asfalto, com luz, tranquilos. Mas imagine há anos atrás, estrada difícil, lugar montanhoso, ladrões, salteadores, riscos e perigos. Imagine um homem pegar toda a família dele e esposa e fazer esse trajeto. Quantos riscos eles corriam? Mesmo assim, eles perseveravam. Então eles davam importância a estarem na casa de Deus. Irmãos, pensem bem quantas vezes nós deixamos de estar na casa de Deus para o adorar por qualquer coisa. Quantas vezes, irmãos, nós cristãos sentimos um incômodozinho, assim, uma dorzinha, uma coisa meio estranha, e fala assim, Deus, o Senhor não conhece todas as coisas, Pai, o Senhor sabe que eu vou te adorar aqui da minha cama, 5 minutos depois já dormiu, mas vai adorar o Senhor na cama, enquanto esses andavam quilômetros, irmãos. O que é mais importante, irmãos? Pense na importância de irmos à casa do Senhor. Aqui, irmãos, é um lugar de adorarmos a Deus em congregação, é a casa do Senhor. A importância desse momento, a seriedade desse momento, irmãos. A presença de Deus de uma forma extraordinária. Estamos aqui, irmãos, não para cumprirmos o ritual, mas porque Deus habita em meio aos louvores, porque Deus está entre nós. E agora, irmãos, cada um de nós pode adorá-lo, assim como esse casal. Quinto, a Bíblia mostra para nós, nesses 8 versículos, que Deus é Senhor dos exércitos. Está escrito lá, irmão, nós lemos, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. Se a Bíblia diz exército, porque fala numa batalha, significa que Ele é soberano. Se nós tivermos 200 nações no mundo, as 200 nações tendo um exército, Deus, Ele é Senhor de todas. Se Ele der uma ordem, ninguém ataca, ninguém vai atacar. Se ele der uma ordem, recuem, todos vão recuar. Então não pode ter derrota para aquele que está com o Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos, irmãos. Quando estamos com Ele, somos vencedores. No dia a dia, em nossas batalhas, em nossos desafios, na adversidade, Ele continua sendo o Senhor. Então eu gostaria que você fechasse um minutinho só os seus olhos agora, 1 minuto só, por favor, irmão. Feche os seus olhos 1 minuto. E fala dentro de você mesmo, Deus, Tu és o meu Senhor. E Tu és também o Senhor dos exércitos.
Deus, a minha vida é tua. Deus, eu pertenço a ti. Deus, eu sei que a vitória é minha, porque tu és o Senhor dos exércitos. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio às confusões, às intrigas, às guerras, mesmo assim, o Senhor continua sendo o meu Deus, e continua sendo o Senhor dos exércitos. Sexto, sacrifícios, irmãos. Nós vemos que essa família, ela ia anualmente sacrificar a Deus. Eu não vou gastar tempo aqui falando em sacrifícios, mas essa família, ela ia anualmente sacrificar ao Senhor. Sempre haverá, no meio do louvor e adoração, a figura do sacrifício. Sempre, irmãos, sempre. Sempre que houver louvor, sempre que houver adoração, sempre que houver pessoas na presença de Deus, também vai haver sacrifícios. E esse casal, eles ofereciam sacrifício anualmente a Deus. Sacrifício tem uma importância muito grande para nós, irmãos. Hoje, no Novo Testamento, nós aqui não cortamos mais um bezerro, pombinhas, nem um boi. Não fazemos mais isso no Novo Testamento. Mas a Bíblia diz que nós deveríamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. Sempre, irmãos, sempre vai haver a figura do sacrifício. Naquela época, eles matavam um animal, tiravam a vida, porque alguém teria que ser sacrificado. Para que não fosse um homem, eles sacrificavam um animal. Mas o animal era cuidado por aquele homem, ou por aquela mulher. Depois do sacrifício, é como se o sangue da pessoa estivesse sendo derramado. E nós hoje, irmãos, o que é sacrifício vivo? Eu estou na casa do Senhor, abrindo mão dos deleites da minha carne. Eu estou servindo ao Senhor, dizendo não para o desejo que está dentro de mim de pecar. Cada um de nós, irmãos, é super importante entendermos que cada um de nós que está aqui nesta noite, tem dentro de si o desejo de pecar, de andar dissolutamente, de andar desregradamente, de andar com os nossos próprios sonhos. Cada um de nós tem esse desejo. Mesmo estando aqui na casa de Deus, nós temos o desejo de pecar. Então o que é o sacrifício vivo? Senhor, eu gostaria disso, mas por amor a Ti, Senhor, eu entrego o meu corpo, a minha vida, os meus olhos, todo o meu ser a Ti. Eu consagro o que eu tenho. Eu consagro o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu tempo ao Senhor. Então, sacrifício, irmãos. Sempre haverá a figura do sacrifício. Não tem adoração ao Senhor sem sacrifício, irmãos. Ninguém consegue adorar a Deus só chorando e levantando as mãos. Ninguém. O choro, o levantar das mãos, são manifestações de alguém que está se rendendo ao Senhor. Porém, o sacrifício, ele é fundamental. O que é o sacrifício? Senhor, eu abro mão do pecado. Eu abro mão da minha vontade para estar em tua casa. Sétimo, havia uma disputa entre duas mulheres. Nós vemos aqui que as duas mulheres que serviam ao mesmo homem, Penina e Ana, e uma provocava a outra. Irmãos, no templo do Senhor, na casa de adoração, as duas mulheres disputavam. E uma provocava a outra, uma tentava humilhar e envergonhar a outra. Isso, irmãos, na casa de Deus. Então, a figura da família, ela mostra para nós também a disputa que muitas vezes elas acontecem. As disputas que muitas vezes elas ocorrem. Isso mostra a humanidade, irmãos. Todos nós temos dentro de nós essa humanidade. E quando nós entendemos isso, nós nos enchemos de misericórdia. Deus não mandou aniquilar Penina. Ô Senhor, manda embora essa mulher. Deus não fez isso. Mas, queridos, é muito importante que nós entendamos que na família de Deus, que em nossa família, muitas vezes elas ocorrem disputas. E essas disputas é em razão da nossa humanidade. Precisamos entendê-la. Precisamos reconhecê-la. E precisamos ministrar, repreender, corrigir, ensinar, para que essas disputas, elas tenham o seu limite. E elas
consigam caminhar de forma saudável no futuro. Não é possível que essas coisas permaneçam, irmãos, mas a nossa humanidade, ela não cessa. Oitavo, a importância de saber a posição das pessoas no âmbito familiar. A família é um projeto de Deus, irmãos. Nós podemos ler em Gênesis 1, 2 e 3, a Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim e Deus o abençoou. Depois Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Deus tinha dado uma ordem para o homem e Deus criou a mulher. E Adão olhou para ela e se agradou e falou assim, realmente essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E Adão viu que ela era competente para auxiliá-lo. Então Deus criou um jardim e Deus criou todas as coisas, irmãos. Depois Deus criou o homem e a mulher. A mulher para auxiliar o homem. Isso é uma posição, irmãos, isso nunca vai mudar. Essas coisas não podem mudar jamais. E eu insisto nesse ponto, irmão. Sabe por quê? Porque existem dois movimentos no mundo. Um é o movimento machista, que não agrada o Senhor. Agrada, irmãos? O machismo agrada ao Senhor? É segundo o coração de Deus? Não. Mas também existe o feminismo, que também não agrada ao Senhor. Nenhum, nem outro vem da direção de Deus. E nós vemos hoje o mundo todo conturbado, todo confuso, irmãos. Um mundo tão cheio de guerras entre o homem e a mulher. Aquilo que deveria ser um lar, um ambiente saudável, um ambiente gostoso, se transforma em guerra. Quando um quer gritar mais alto que o outro. Essas disputas não fazem parte do projeto de Deus. Deus criou o homem, não para que o homem fosse maior do que a mulher. Deus criou o homem para que ele fosse a cabeça da família. Essa é uma posição, irmãos, que não se pode mexer. Não tem como alterar. E a mulher, ela entra auxiliando o homem. De que forma, irmãos? Que os dois cumpram a vontade de Deus. Se esse homem não temem a Deus, não tem como ele ser cabeça da família. Não vai. Se esse homem teme a Deus, essa mulher o auxiliará prontamente. Ambos farão a vontade de Deus. Sabe o que acontece nos nossos dias? O homem e a mulher, eles ficam tentando criar fórmulas novas, maneiras novas, para que eles se vangloriem de sua criação. E com isso, eles se afastam de Deus. Queridos, Deus criou todas as coisas. Irmãos, tudo já está preparado pelo Senhor. Cabe a nós somente servi-lo. Cabe a nós somente amá-lo. E fazer com que os planos de Deus se cumpram sobre a face da terra. Então fica muito fácil. O homem ouve Deus e juntamente com a mulher servem a Deus. Esta posição da família, irmãos, não pode mudar nunca. Olha que interessante quando Eucana falou para Ana, oh, mulher, não sou eu para você melhor do que 10 filhos. Eucana estava colocando uma posição para ela. Você está entristecida porque Penina tem vários filhos, você não tem nenhum. Eu não sou para você mais importante do que 10 filhos. Irmãos, vem o homem e a mulher. Depois vem os filhos. Nunca, irmãos, jamais pode haver uma alteração de valores. Nunca, jamais. Porque isso vai trazer uma desestruturação familiar. Marido, mulher e os filhos. Esta ordem não pode mudar jamais. Isso está bem claro para nós, quando Eucana, ele diz para a mulher a importância, mais ou menos assim ele queria dizer, acorda mulher, abre os seus olhos, vê como é simples, mas havia algo no coração dela. 11, havia um desentendimento entre esse casal, pelo menos, irmãos, havia uma falta de diálogo entre os dois, no mínimo, Eucana e Ana não se conversavam bem. Então, não haver diálogo na família já é uma grande derrota. Não haver um tempo em que o marido e a mulher, eles se sentam à mesa ou no sofá e começam a conversar, um falando o que pensa e o outro ouvindo, depois trocando informações, não havendo diálogo entre eles, já é uma grande derrota, irmãos. Isso estava acontecendo entre Eucana e Ana. Por quê, irmãos? Porque Ana estava com um coração amargurado, a Bíblia diz isso. Ela estava muito entristecida. E esse homem chamado Eucana, ele não conseguia entender o coração de sua mulher.
Ele não conseguia enxergar o coração dela. Ele não sabia o que se passava dentro dela. É mais ou menos assim que ele pensava: eu não consigo entender. Eu dou a ela tudo que ela precisa. Eu dou a ela a minha própria vida, o meu amor é dela, a minha vida pertence a ela, a minha aliança é com ela. O que mais ela precisa? Para Eucana, ter ou não ter um filho com ela não era relevante, porque ele a tinha. Mas para aquela mulher, o mais importante era que ela gerasse filho dele. Então havia um desentendimento entre eles, não havia um acordo. E quando não há um acordo entre um homem e uma mulher, uma família, ela perde a sua estrutura e não consegue servir a Deus. Ela não consegue andar segundo os desígnios do Senhor. Irmãos, para nós orarmos pelas famílias, eu queria contar para os irmãos 4 chaves. 4 chaves importantíssimas para que a sua casa, ela ande segundo os desígnios do Senhor. 4 chaves que, se você cumprir, você terá todas as bênçãos do Senhor. Se você cumprir, você será mais do que vencedor. Vocês, como família, serão mais que vencedores, se vocês entenderem e cumprirem essas 4 chaves. A primeira chave é o homem conhecer e ganhar o coração da esposa. A esposa conhecer e ganhar o coração do marido. Às vezes pai e às vezes mãe ganham o coração dos filhos, mas perdem o coração do marido, da esposa. Perdeu a família, perdeu a estrutura, não tem bênção, não tem futuro. O homem, ele precisa conhecer e ganhar o coração da esposa. A esposa precisa conhecer e ganhar o coração do marido. Primeiro precisa conhecer, para depois ganhar. Ninguém consegue ganhar o coração do outro quando não conhece. E ninguém consegue conhecer o marido ou a esposa se não tem tempo, não tem diálogo, se não tem conversa entre eles. Primeira chave: o homem e a mulher precisam conhecer, depois ganhar o coração um do outro. Quando se ganha o coração, irmãos, forma-se uma verdadeira família, uma verdadeira aliança. A Bíblia diz que quando 2 concordarem, também será concordado nos céus. 2 ou mais ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. Então eu não consigo entender, irmãos, muitas coisas que nós passamos como marido e mulher, família, sendo que nós já temos a chave, a aliança, que podemos ligar e desligar. Eu não consigo entender muitas coisas que nós passamos. Sinceramente, irmãos, é difícil para eu aceitar. Eu respeito, mas eu tenho dificuldades em entender quando nós já temos a chave da aliança da família. Segunda chave, irmãos. Um lar cristão, a decisão sempre deve ser tomada após diálogo, um bom tempo de diálogo e oração, tendo como cabeça o homem. Segunda chave. Toda decisão numa família cristã, toda decisão, ela precisa ser tomada após um bom tempo de diálogo e oração, tendo como cabeça da família o homem. Queria relatar para vocês agora o caso, mais para frente nós não lemos. A Bíblia diz que essa mulher continuou orando, e depois ela fez um voto ao Senhor. Vocês se lembram qual o voto que ela fez? Essa Ana fez um voto. Ela disse: Senhor, se o Senhor ter misericórdia de mim, se o Senhor olhar para mim, e o Senhor me der um filho homem, esse filho será do Senhor, entregue para sempre o Senhor. Agora, Cláudia, imagine se a Isabel fizesse isso. Ela sofrendo e falou assim: ó Deus, se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar esse filho homem para servir na casa do Senhor para sempre. E depois de tudo acontecido, aí vem a criança, agora é a hora de nós entregarmos o filho. Imagina o que você pensaria, Cláudia. Ué, mas o filho é seu, Isabel, ou é nosso? Como é que fica essa história? Irmãos, pensem bem o que essa mulher fez. Olha o constrangimento que ela gerou e criou. Ela consagrou o filho a Deus. Aparentemente, irmãos, é uma coisa bonita. Aparentemente, uma coisa espiritual. Aparentemente, uma coisa legal. Qualquer homem mais ou menos espiritual falaria isso. Nossa, essa mulher fez uma coisa fantástica. Mas essa mulher, ela tomou uma decisão unilateral.
Por si só, ela decidiu isso. Mas nós conhecemos a história e nós sabemos que o final foi importante. Mas se vocês quiserem ler comigo, irmãos, olha só a importância, irmãos. Números, capítulo 30, dos versículos 10 a 12. Às vezes, irmãos, nós temos uma boa ideia, viu, cristãos? Às vezes nós temos uma boa ideia. E às vezes nós tentamos implementar essa boa ideia com as melhores das intenções. Mas muitas vezes essa boa ideia, essa excelente intenção, vai por água abaixo. E gera um grande problema. Olha o que essa mulher fez. Aparentemente, uma coisa fantástica. Mas em Números, capítulo 30, dos versículos 10 ao 12. Se ela, porém, fez voto na casa de seu marido, ou se obrigou com juramento, mais um. E seu marido ou soube e se calou para com ela, não lhe vedando, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que se ligou será válida. Se, porém, seu marido de todo lhe anulou no dia em que soube, deixará de ser válido tudo quanto saiu dos lábios dela, quer no tocante aos seus votos, quer no tocante àquilo a que se obrigou. Seu marido lhes anulou, o Senhor lhe perdoará. Essa mulher fez um voto no Antigo Testamento. E uma lei no Antigo Testamento dizia que se essa mulher fez alguma coisa, um voto, e isso não foi comunicado ao marido, se não foi de comum acordo, esse marido poderia anular o voto que ela fez. Então olha que constrangimento que poderia gerar na família dele. Mas nós conhecemos a história e sabemos que esse homem, ele não fez isso. Mas ela poderia gerar um grande problema. Então, irmãos, toda decisão tomada numa família cristã, ela precisa ser depois de bom tempo de oração e um bom tempo de diálogo, tendo o homem como cabeça, para que tudo se confirme na bênção do Senhor. Terceira chave, não colocarmos Deus à prova. Não podemos colocar Deus à prova, irmãos, isso é pecado. E eu preciso insistir isso com os irmãos, para que os nossos olhos se abram, de uma vez por todas. Nós não podemos colocar Deus à prova. Não pode, irmãos. Isso é pecado. E a Bíblia diz que o pecado gera morte, gera afastamento de Deus. O que é colocar Deus à prova, irmãos? É quando nós colocamos Deus contra a parede. Colocar Deus à prova é a gente exigir alguma coisa de Deus. Colocar Deus à prova é nós queremos que Deus faça alguma coisa contra a vontade dEle. Isso é colocar Deus à prova. Isso é pecado contra Deus. Não dá, irmãos, para as pessoas, elas quererem corrigir alguma coisa com base na mentira e na confusão. Não dá para um crente negociar com o pecado. Não dá, irmãos. Isso é colocar Deus à prova. Não dá para um cristão que não tem compromisso com dízimos e ofertas chegar na casa de Deus e esperar uma bênção de Deus no trabalho. Não dá, irmãos, é colocar Deus à prova. Todas as vezes que nós colocamos Deus à prova, nós estamos pecando contra o Senhor e não podemos esperar a bênção de Deus. Terceira chave, irmãos, não podemos colocar Deus à prova. Imagine vocês, irmãos, como está caminhando o cristianismo, onde as pessoas elas vão ao púlpito e falam assim: Deus, Tu, Deus, faça isso, Senhor. Como é possível isso, irmãos? Como é possível a criatura dar ordem ao Criador? Como é possível nós, irmãos, que somos falhos mortais, determinarmos que Deus faça alguma coisa, irmãos? Pior, quando é algo contra a vontade de Deus. Como é possível, irmãos? Como é possível nós pedimos que Deus nos abençoe, que, Senhor, possamos conquistar aquilo, quando aquilo pertence a outra pessoa, irmãos? Isso é uma cobiça, não tem como. Isso é colocar Deus à prova. Então pensem bem o cristianismo que nós estamos vivendo, irmãos. Essas chaves importantíssimas. Se cumprirmos, seremos abençoados. Não podemos colocar Deus à prova. Então você poderia perguntar: pastor, então como que eu faço? Eu acho que eu tinha direito disso. Pergunte ao Senhor, irmãos. Se Ele disser que você tem direito, que é herança sua, ore e Deus te dará. Agora, eu não sei se o que pertence aos outros é herança nossa. Eu não sei se isso existe.
Quarta chave. A nossa alma, ela precisa ser derramada diariamente na presença do Senhor. Essa é a quarta chave, irmãos. Se vocês olharem o restante desse capítulo, vocês vão ver que essa mulher chamada Ana, ela estava num momento de aflição, cuja alma dela estava sendo derramada na presença de Deus, que ela só mexia os lábios, mas não saía som. E o profeta, vendo isso, falou para ela: mulher, você está embriagada, para de comer e beber, tira o vinho de você, tira o vinho da sua presença. Ela falou assim: não, meu Senhor, eu não sou mulher embriagada, a minha alma está aflita, estou amargurada de alma, estou clamando ao Senhor dos exércitos, para que Ele tenha misericórdia de mim, Ele me abençoe. Então essa mulher, ela tinha uma vida derramada na presença do Senhor, uma alma na presença de Deus. Irmãos, quantos anos essa mulher ia a Siló? Todos os anos. Há um preço, irmãos, a se pagar para que a nossa alma seja derramada na presença do Senhor. Essa mulher, ela viajava 24 quilômetros, com todos os riscos, anos após anos. Ela nunca desanimou. Ela sempre passava por momentos de humilhação, de vergonha da inimiga dela ou da adversária dela. Ela nunca desanimou, irmãos. E ela permaneceu firme ao Senhor. Até que Deus usou de misericórdia. Ela ficou grávida e gerou Samuel. A história de um juiz maravilhoso na presença do Senhor. Quarta chave, irmãos. Vida com a alma derramada na presença do Senhor. Essa mulher, ela não foi se queixar para outras pessoas. Irmãos, se tem algo que nós precisamos nos livrar, irmãos, urgentemente, é da murmuração, reclamação. Cristão que reclama de tudo, irmãos. Se faz sol, está muito sol, não aguento mais esse calor. Se começa a chover, meu Deus, vai cair tudo, agora não para de chover. Reclama de tudo, irmãos. Reclama de está muito, está pouco, nada está bom. Tudo é motivo de reclamação, muito serviço, não aguento mais, cara, pensa que sou camelo. Então pede conta do serviço, irmão, eu fico desempregado, eu não tenho dinheiro. Reclama de tudo. Tudo é motivo de reclamação, irmãos. Parece que não há gratidão, parece que não há alegria nesse coração. Pensem nisso, irmãos. Precisamos da graça de Deus renovando as nossas vidas, para que a alma derramada na presença do Senhor, sejamos livres dessa murmuração, dessa reclamação, irmãos. Coração de gratidão. Quinto e última chave. Essa, irmãos, ela é tão importante contra as outras. Na casa do Senhor há uma palavra de bênção. Quando essa mulher chamada Ana abriu o coração na presença de Deus, e depois para o Eli, que estava ali, o sacerdote, esse homem, ouvindo as palavras de Ana, ele falou para ela assim: que o Deus Todo-Poderoso abençoe e atenda o seu coração. Vai em paz. Palavra profética, irmãos. Palavra de bênção. Quinta chave. Na casa de Deus há sempre uma palavra de bênção. Há sempre uma palavra profética. E qual é o segredo, irmãos? Nós precisamos aprender a ouvi-la, identificá-la e recebê-la. Alguns ouvem a palavra profética, mas não identificam. Perdeu ali. Outros ouvem a palavra profética, conseguem identificá-la, mas não recebem. Perdeu ali. O mínimo, a minoria dos que ouvem uma palavra profética, conseguem, ouvindo, identifica e recebe. Esses são abençoados. E isso aconteceu com essa mulher chamada Ana. Ela estava no momento certo e ouviu essa palavra profética do sacerdote. E a Bíblia diz que ela respondeu assim para o profeta: que ache a tua serva graça aos olhos do Senhor. Quando essa mulher disse isso, em outras palavras, ela estava querendo dizer exatamente isso: que eu seja achada digna dessa bênção. Ou seja, eu quero, mas que eu seja achada digna, ou merecedora dessa bênção. Às vezes, irmãos, estamos na casa de Deus, ouvimos uma palavra de bênção profética e não conseguimos identificá-la. Identificar essa palavra profética significa valorizar. Só identifica uma palavra profética quem é capaz de valorizar. Isso não tem a ver comigo. Irmãos, não identificou.
De repente, esta seria a palavra que abriria uma porta maravilhosa e gigantesca na sua vida. Ouvir, identificar, valorizar e depois recebê-la. Ana, ela cumpriu todas essas etapas. Família, um plano de Deus. Para que esse plano de Deus como família, ela aconteça em cada um de nós, nós precisamos cumprir essas 5 chaves que ouvimos e aprendemos nesta noite. Você que ouviu essa palavra, você que ouviu essa mensagem, e que acha que Deus falou com você, e acha que você precisa de algo, eu queria convidar você, como família, como pessoa, como homem, como mulher, a dar um passo de fé, a levantar-se e vir aqui. Nós queremos orar por você nesta noite. Queremos abençoar a sua vida nesta noite. Assim como Ana, ela insistiu na presença de Deus. Ano após ano, ela foi à casa do Senhor para ouvir, identificar e receber essa palavra profética. Deus pode fazer isso com você, hoje, agora. Mudar, abençoar, transformar, enriquecer, acrescentar sobre a sua vida. Basta você crer.